Você já se perguntou por que suas orações do terço não parecem trazer a transformação que você esperava? Por que, apesar de rezar fielmente dia após dia, suas batalhas espirituais ainda parecem tão ferozes como se o céu permanecesse em silêncio? A verdade pode surpreendê-lo, e ela vem diretamente de um dos místicos mais extraordinários da Igreja Católica, São Padre Pio. Segundo ele, 99% dos católicos estão rezando o terço incorretamente. Sim, você ouviu direito. 99%. Não é apenas uma afirmação chocante. É um chamado espiritual para despertar que pode mudar completamente a forma como você reza e, com isso, como você experimenta a graça de Deus. Padre Pio não era um santo qualquer. Ele foi um homem que carregou as chagas de Cristo por mais de 50 anos, que podia ler almas, que bilocou e que lutou contra demônios todos os dias. Ele via o mundo invisível com clareza surpreendente. E você sabe em qual arma ele mais confiava nessas batalhas espirituais? No terço. Mas não em qualquer terço, em um terço rezado de uma maneira muito particular. O terço é a arma para estes tempos, Padre Pio costumava dizer. No entanto, assim como qualquer arma, se for usada incorretamente, ela perde sua força. Imagine um soldado segurando a arma de fogo mais avançada do mundo, mas nunca aprendendo a mirar ou atirar corretamente. É exatamente isso que acontece quando rezamos o terço sem entender seu verdadeiro propósito e poder oculto. O que torna esta revelação tão crucial é que a diferença entre rezar o terço corretamente e rezá-lo incorretamente não é apenas sobre forma ou ritual. É a diferença entre uma vida verdadeiramente transformada pela graça e uma vida que se sente espiritualmente estagnada. É a diferença entre construir um relacionamento vivo com o céu e simplesmente repetir palavras por hábito. Hoje, vamos descobrir o que Padre Pio revelou sobre a maneira correta de rezar o terço, insights que a maioria dos católicos nunca ouviu. Não são apenas curiosidades espirituais interessantes, são chaves que podem desbloquear bênçãos extraordinárias em sua vida. Antes de prosseguirmos, se você acredita no poder do terço e quer abrir seu coração ao seu potencial oculto, reserve um momento agora mesmo. Escreva Maria nos comentários abaixo. Esse pequeno ato de fé prepara seu coração para o que você está prestes a ouvir. Agora, venha comigo nesta jornada pela sabedoria de Padre Pio. Uma jornada que pode desafiar a forma como você tem rezado por anos, mas que também pode despertar algo muito mais profundo do que você jamais imaginou. Porque o que você descobrirá não é apenas sobre rezar o terço de forma diferente. É sobre experimentar a oração da maneira que o céu a idealizou. Viva, pessoal e transbordante de graça. A jornada do terço através dos séculos é nada menos que miraculosa. Quando São Domingos o recebeu pela primeira vez da bem-aventurada Virgem Maria no século XIII, não era apenas uma nova devoção. Era uma arma divina colocada nas mãos dos fiéis para combater heresias e a escuridão que ameaçava a Igreja. A partir desse momento, o terço tornou-se não apenas uma oração, mas uma fortaleza, um escudo que protegeu almas através de séculos de crises pessoais e globais. Mas o que torna o terço tão unicamente poderoso? Seu poder não reside simplesmente na repetição de palavras ou no movimento das contas entre nossos dedos. A verdadeira força do terço flui de sua profunda conexão com a vida de Jesus, vista através dos olhos amorosos de sua mãe. Cada conta se torna um degrau para os sagrados mistérios da salvação. Cada Ave Maria se torna um sopro do céu, trazendo a graça divina para mais perto de sua vida. Quando rezado da maneira correta, o terço não é apenas recitação, ele se torna um encontro vivo. Cada mistério abre uma porta entre a terra e o céu. Cada palavra, dita com fé e devoção, torna-se um conduto através do qual a graça flui livremente para o seu coração. Ao longo da história, a própria bem-aventurada Mãe
associou promessas extraordinárias à recitação fiel do terço. Em suas aparições, de Fátima a Lourdes, de Akita a Quiberro, Maria enfatizou repetidamente a importância do terço como o remédio escolhido pelo céu para um mundo em sofrimento. Em Fátima, ela se revelou como Nossa Senhora do Rosário, prometendo graças especiais, paz nas famílias e proteção contra o mal a todos que o rezassem fielmente. Ela não falou em metáfora ou símbolo. Ela falou como uma mãe que avisa seus filhos sobre o que estava por vir e lhes dá os meios para suportá-lo. No entanto, aqui reside a profunda percepção que Padre Pio compreendeu tão profundamente. Essas promessas não são automáticas. Elas não são desbloqueadas simplesmente pelo ato físico de tocar as contas ou recitar orações. Seu cumprimento depende inteiramente de como rezamos. Padre Pio, que às vezes rezava mais de 30 terços por dia, conhecia essa verdade em primeira mão. Ele frequentemente dizia: o terço é a arma contra os males do mundo de hoje. Não é apenas uma grinalda de rosas. É uma corrente que aprisiona Satanás. Mas ele também alertava com grande preocupação que esta arma deve ser manejada corretamente para ser eficaz. Usá-la mal, rezar sem consciência, devoção ou compreensão, é como balançar uma espada sem conhecer seu propósito. Isso nos leva a uma questão crucial. O que exatamente estamos fazendo de errado quando rezamos o terço? Onde os fiéis, talvez até você e eu, estão falhando em desbloquear sua verdadeira graça e poder? Porque, como o Padre Pio ensinou, a maior tragédia não é que as pessoas tenham abandonado a oração. É que muitos rezam sem perceber que estão segurando a chave do céu, mas nunca agiram. Padre Pio costumava dizer que o poder do terço não depende de quantas vezes o recitamos, mas de quão profundamente o rezamos. No entanto, a maioria dos católicos, ele observava, cai em padrões que silenciosamente despojam o terço de sua graça. Não são pequenos erros técnicos, são bloqueios espirituais que transformam o que deveria ser uma tábua de salvação em uma rotina sem vida. O primeiro, e talvez mais disseminado erro, é rezar mecanicamente, sem o coração. Muitas pessoas movem os lábios, contam as contas e terminam suas orações sem realmente engajar sua alma. Padre Pio explicou que, quando a oração é feita apenas com os lábios, é como oferecer flores murchas à Santíssima Mãe, em vez de rosas frescas e perfumadas. Ele perguntaria: você ofereceria um buquê murcho à sua própria mãe? Então por que oferecer palavras sem vida à Mãe de Deus? Isso acontece tão facilmente. Começamos com boas intenções, mas logo nossos pensamentos divagam para as tarefas que devemos realizar, o jantar que precisamos preparar, as contas esperando para serem pagas. Quando terminamos a última Ave Maria, concluímos o terço sem realmente rezá-lo. Nossas palavras alcançaram o céu, mas nossos corações não a seguiram. Padre Pio revelou que essa desconexão cria uma espécie de estática espiritual, como tentar fazer uma ligação telefônica com má recepção. A mensagem pode passar, mas chega distorcida e incompleta. O segundo erro comum é a distração e a falta de concentração. No mundo ruidoso e inquieto de hoje, nossas mentes são constantemente puxadas em 100 direções. Padre Pio alertou que, quando pegamos o terço, mas permanecemos emaranhados em nossas preocupações diárias ou grudados em nossos telefones, dividimos nossa atenção, e com ela, a força de nossa oração. Ele diria: quando você reza, reúna todo o seu ser, mente, coração e alma, e direcione-o para o céu. O próprio Padre Pio frequentemente rezava com os olhos fechados ou fixos em uma imagem sagrada, concentrando seu foco completamente nos mistérios. Para ele, a distração não era um pecado, era um desafio a ser superado pela disciplina e pelo amor. O terceiro erro é apressar as orações. Quantos de nós caíram no hábito de recitar o terço tão rapidamente que nossas palavras se atropelam
como se estivéssemos correndo para a linha de chegada. Padre Pio ficava profundamente entristecido pelo que chamava de terços sem fôlego, orações ditas com pressa em vez de com amor. Ele aconselharia: melhor um terço rezado devagar e com devoção do que 50 ditos descuidadamente. Cada Ave Maria, dizia ele, deveria ser como uma batida suave na porta de Maria, não um toque apressado enquanto passamos correndo. Quando nos apressamos na oração, roubamos de nós mesmos a graça escondida em cada palavra, e sutilmente dizemos aos nossos próprios corações que esta é apenas uma tarefa a ser cumprida, não uma conversa sagrada com o céu. O quarto erro, e um dos mais graves, é negligenciar a meditação sobre os mistérios. O terço nunca foi concebido para ser uma simples sequência de orações vocais. Ele foi projetado como uma jornada contemplativa pela vida de Cristo e Maria. Padre Pio explicou que rezar sem contemplar os mistérios é como visitar a casa de um querido amigo, mas nunca entrar para conversar com ele. Apenas deixar um bilhete na porta e ir embora. Os mistérios, disse ele, são a alma do terço. Sem eles, é um corpo sem vida. Quando meditamos na Anunciação, somos convidados a sentir a humilde entrega de Maria. Quando refletimos sobre a crucifixão, somos chamados a compartilhar o sofrimento redentor de Cristo. Cada mistério deve tocar não apenas nossos pensamentos, mas nossos corações. Finalmente, o quinto erro é rezar sem uma intenção clara. Muitos católicos pegam seu terço e começam a rezar sem oferecê-lo para algo específico, nenhuma alma, nenhuma situação, nenhuma necessidade. Padre Pio comparou isso a tomar um remédio poderoso sem saber qual doença você está tentando curar. O terço, disse ele, é como uma receita. Deve ser direcionado a uma doença particular para ser eficaz. Ele encorajava os fiéis a declararem suas intenções claramente no início de cada terço, até em voz alta, se possível. Esse foco canaliza a energia espiritual da oração para uma graça concreta. Padre Pio também esclareceu que os terços rezados incorretamente não são inúteis. Deus, em sua misericórdia, ainda os recebe. Mas eles são como um remédio diluído. Trazem algum benefício, mas não entregam seu poder de cura total. Recebemos uma fração das graças que poderiam ter sido nossas. Há uma história que Padre Pio frequentemente contava para ilustrar essa verdade. Um dia, enquanto ouvia confissões, uma mulher veio a ele, orgulhosamente afirmando que rezava inúmeros terços todos os dias. Padre Pio, com seu dom de ler as almas, viu que, apesar de suas muitas orações, seu espírito permanecia estagnado. Ele gentilmente disse a ela: minha filha, seus terços chegam aos seus lábios, mas não ao seu coração. Amanhã reze apenas um, mas reze-o como eu lhe ensinarei. Ela seguiu seu conselho, e semanas depois, voltou transformada, sua alma radiante de paz e alegria. Padre, disse ela, um terço rezado com amor fez mais pela minha alma do que todos os centenas que rezei antes. Esta, disse Padre Pio, é a diferença entre um terço recitado e um terço vivido, entre a oração como um hábito e a oração como um encontro. Então, o que exatamente Padre Pio ensinou sobre a maneira correta de rezar o terço? Seu método não era complicado, mas era profundamente transformador. Não dependia de fórmulas ou rituais, centrava-se em despertar o coração. Para Padre Pio, a oração não era sobre perfeição, era sobre presença. E quando a presença e o amor se encontram na oração, o céu responde. Ele compartilhou 5 princípios essenciais, 5 chaves espirituais que, quando aplicadas, podem mudar completamente como você experimenta o terço. Reze com o coração, não apenas com os lábios. Isso vai além de evitar a recitação mecânica. Padre Pio ensinou que cada Ave Maria deve ser preenchida com amor e consciência. Ele frequentemente dizia: ame Maria, não apenas diga que a ama.
Sinta isso em seu coração quando falar com ela. Antes de cada terço, ele encorajava seus seguidores a começar com um simples e sincero ato de amor. Maria, eu te amo como minha mãe. Ajuda-me a rezar com meu coração. Ao começar, imagine-se falando diretamente com ela, diante de sua presença gentil e radiante. Isso não é imaginação no sentido infantil, é reconhecer a verdade de que ela está presente para cada alma que a invoca. Padre Pio também aconselhava a fazer pausas durante o terço para falar com ela pessoalmente. Sussurre uma necessidade, ofereça gratidão ou simplesmente diga: Mãe, eu confio em ti. Essas expressões espontâneas transformam a oração em um diálogo vivo. O terço deixa de ser palavras, torna-se relacionamento. Medite profundamente em cada mistério. A abordagem de Padre Pio aos mistérios não era teologia abstrata, era participação vívida e íntima. Ele convidava seus filhos espirituais a usar o dom sagrado da imaginação para entrar na cena. Quando você contempla a Anunciação, esteja lá na sala com Maria. Ouça o farfalhar das asas de Gabriel. Veja a luz preenchendo o espaço. Sinta o temor silencioso de sua entrega. Deixe que seu fiat, faça-se, se torne o seu próprio. Antes de cada dezena, Padre Pio sugeria ler uma breve passagem da Escritura ou fazer uma pausa para um momento de visualização. Então, enquanto você passa por cada Ave Maria, retorne em seu coração à cena, deixando pequenos detalhes se desenrolarem. O rosto de Cristo, a ternura de Maria, a força silenciosa de seu amor. Os mistérios não são histórias do passado, são realidades vivas nas quais a alma pode entrar. Reze com ritmo, reverência e calma. Padre Pio comparou apressar o terço a interromper um rei no meio da frase. Ele exortava os fiéis a rezar devagar, atentamente e com dignidade. Cada palavra dita claramente, como se estivesse diante do trono do céu. Rezem como se estivessem no céu, disse ele, porque na verdade vocês estão. Ele recomendava rezar em um espaço silencioso e sagrado, diante de um crucifixo, uma estátua ou mesmo uma simples vela, para ancorar os sentidos na reverência. Seja ajoelhado, sentado ou de pé. O que importava não era a postura, mas a postura do coração, humilde, alerta e cheio de admiração. Cada Pai Nosso deve respirar com ritmo, cada Ave Maria deve carregar calor e cada glória ao Pai deve subir como incenso. Prepare sua alma antes de começar. Padre Pio ensinou que nunca devemos nos apressar na oração. Antes de começar o terço, ele fazia uma pausa, às vezes por apenas meio minuto, para aquietar o coração e reconhecer a presença de Deus. Ele chamava isso de ato de sintonia espiritual, como afinar um instrumento antes de um concerto. Sua preparação tinha 3 passos simples: um breve silêncio para tomar consciência de Deus, um ato de contrição para purificar o coração e uma invocação ao Espírito Santo. Ele frequentemente dizia: o Espírito Santo é o verdadeiro mestre da oração. Convide-o a rezar dentro de você. Mesmo 30 segundos dessa preparação podem mudar completamente a qualidade de todo o terço. Quando o coração está sintonizado, a melodia do céu flui sem distorção. Ofereça cada terço com clara intenção e confiança. Todo terço, dizia Padre Pio, deve ser oferecido com um propósito consciente, seja para a salvação de um ente querido, as almas do purgatório, a conversão dos pecadores ou a paz no mundo. Ele lembrava seus seguidores: cada terço é um buquê espiritual, cada oração é uma rosa, e sua intenção determina a quem esse buquê será entregue. Mas ele acrescentou algo vital: reze com confiança. A dúvida, dizia ele, é o maior obstáculo ao poder do terço. Reze com a certeza de que Maria não apenas ouve, mas age, como uma mãe que corre ao clamor de seu filho. A fé não torna os milagres possíveis, ela os torna inevitáveis. Para ilustrar isso,
Padre Pio descreveu o terço como um jardim de rosas. Cada Ave Maria é uma flor plantada no jardim de sua alma. Quando você reza distraidamente ou apressadamente, as rosas são fracas e sem cor. Mas quando você reza com amor e devoção, seu jardim floresce, perfumado, radiante e digno da Rainha do Céu. Então, como aplicamos tudo isso? Padre Pio deu um exercício simples. Antes de começar, respire fundo 3 vezes. Segure seu terço e sussurre: Espírito Santo, ensina-me a rezar. Maria, minha mãe, ofereço este terço por. Declare sua intenção. Ajuda-me a rezar com todo o meu coração. Então, por uma dezena, pratique todos os 5 princípios: oração sincera, meditação profunda, ritmo reverente, preparação espiritual e intenção clara. Mesmo que você consiga manter esse foco por apenas uma dezena, isso renderá mais frutos do que um terço inteiro rezado às pressas. Com o tempo, à medida que seu coração aprender esse ritmo de graça, cada conta se tornará um passo mais perto do céu. Padre Pio lembrava seus filhos espirituais. A oração não é sobre perfeição, é sobre direção. Cada pequeno passo de amor abre novos canais de graça. Quando começamos a rezar o terço como ele ensinou, algo começa a mudar. Não em Deus, mas em nós. O terço deixa de ser rotina. Ele se torna vivo. Quando rezamos o terço da maneira que Padre Pio ensinou, seu poder começa a se manifestar. Não como superstição, mas como realidade espiritual. Ele deixa de ser meramente uma devoção e se torna uma arma de graça. Padre Pio frequentemente dizia: o terço é a chave que abre o depósito do céu. Através dele, o impossível se torna possível, e a alma encontra refúgio mesmo no meio das tempestades mais escuras do mundo. Para entender a profundidade dessa verdade, vamos olhar para 2 eventos reais, testemunhos documentados que revelam a proteção milagrosa do terço quando rezado com fé, amor e atenção. A primeira história. Os soldados de Monte Cassino. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava mergulhado no caos. Medo e morte eram companheiros constantes. Em meio a esse horror, um grupo de soldados italianos foi ver Padre Pio antes de serem enviados para as linhas de frente em Monte Cassino, um lugar destinado a testemunhar alguns dos combates mais ferozes da guerra. Padre Pio olhou para eles com compaixão paternal e lhes deu uma instrução simples, mas profunda. Rezem o terço como eu lhes ensinei. Ele será o seu escudo. Os soldados obedeceram. Apesar de sua exaustão e medo, eles se reuniam todas as noites, segurando seus terços, rezando juntos devagar e com devoção. Rezavam não como uma rotina, mas como tábuas de salvação que os conectavam ao céu. Então veio o dia do desastre. Sua posição foi atingida diretamente por um pesado bombardeio. O bunker em que eles acabavam de rezar foi completamente destruído momentos depois de terem saído. Por todos os cálculos militares, nenhum deles deveria ter sobrevivido. E, no entanto, cada homem daquele grupo de oração saiu ileso. Em meio às ruínas fumegantes, encontraram algo extraordinário. O simples terço que Padre Pio havia abençoado para o líder deles estava sobre os escombros, intocado, sem uma única conta quebrada. O oficial comandante, antes cético em relação à fé, ficou tão abalado com o que testemunhou que, após a guerra, ingressou em um mosteiro, dedicando o resto de sua vida a Deus. Um dos sobreviventes, Giuseppe Bolli, disse mais tarde: aprendemos que o terço não era apenas uma devoção, era nosso escudo, exatamente como Padre Pio disse. Sua proteção não era automática. Ela veio do relacionamento que construímos com Nossa Senhora, através da oração do coração. A segunda história. O milagre de Hiroshima. Segundo o testemunho, é um dos milagres mais surpreendentes do século XX. A sobrevivência de 8 padres jesuítas durante o bombardeio atômico de Hiroshima em 1945. Quando a bomba detonou,
Tudo dentro de um raio de 1 milha do epicentro foi obliterado. Mais de 100.000 vidas foram perdidas em um instante. Mas a menos de 1 milha do Marco Zero ficava uma modesta casa paroquial, onde viviam aqueles 8 padres. E cada um deles sobreviveu. Sua casa permaneceu de pé, enquanto tudo ao redor foi achatado. Eles não sofreram queimaduras, nem doença da radiação, nem efeitos a longo prazo. Cientistas, médicos e especialistas militares os examinaram por décadas, procurando uma explicação natural, mas não encontraram nenhuma. O segredo deles? Devoção diária ao terço, rezado exatamente como Nossa Senhora e os santos ensinaram. Padre Hubert Schiffer, um dos sobreviventes, explicou: nós acreditávamos que Nossa Senhora nos protegeu, não porque éramos melhores que os outros, mas para provar o poder do terço quando rezado com fé e amor. Eles foram profundamente inspirados pela mensagem de Fátima e pelo exemplo de Padre Pio. Eles não apressavam suas orações. Eles rezavam como se suas vidas dependessem disso. E quando o fogo caiu do céu, a graça os envolveu como um escudo. Os padres viveriam longas vidas, testemunhando continuamente o que chamavam de manto invisível de Maria. Cientistas chamaram de impossível. Os padres chamaram de misericórdia divina, proteção espiritual e física. Essas histórias mostram que o poder do terço não é simbólico, é real, mas sua proteção não é automática. Ela flui do relacionamento. Como o Padre Pio disse, o terço rezado com o coração atrai a defesa do céu. Sua força reside no amor. Amor a Deus, amor a Maria, amor às almas. O próprio Padre Pio experimentou essa verdade ao longo de sua vida. Aqueles que visitavam seu mosteiro frequentemente relatavam ouvir ruídos estranhos tarde da noite, batidas, gritos, até mesmo o som de uma luta. Quando perguntado, Padre Pio simplesmente dizia: os demônios vieram novamente, o terço os expulsou. Para ele, o terço não era decoração, era armadura. Ele nunca andava sem ele, frequentemente rezando continuamente, às vezes 30 ou mais em um único dia. Ele sussurrava: esta é minha arma, com ela eu conquisto. Ele explicou que cada mistério do terço carrega força espiritual. O diabo não consegue suportar a lembrança de sua derrota. Cada Ave Maria é um lembrete da vitória de Cristo e da intercessão de Maria. Quando você medita nos mistérios, disse ele, você renova essa vitória em sua vida. Cada mistério se torna uma fortaleza, uma parede de luz que protege a alma. E isso nos leva ao cerne da percepção de Padre Pio. Porque o terço, rezado dessa maneira, libera um poder tão extraordinário. Não é porque as palavras em si tenham magia, é porque o coração se abre plenamente à graça. Padre Pio comparou a oração a um conduto, um canal entre o céu e a terra. Quando rezamos distraidamente ou sem devoção, o canal se estreita, como uma mangueira de jardim cheia de dobras que bloqueiam o fluxo de água. A graça ainda tenta nos alcançar, mas é restrita. No entanto, quando rezamos como ele ensinou, com total atenção, meditação, preparação e fé, o canal se alarga. O céu derrama-se livremente, a graça sempre esteve lá. Nós éramos simplesmente muito distraídos para recebê-la. Padre Pio sorria e dizia: a generosidade de Deus nunca muda, mas o tamanho de nossa vasilha sim. E então a pergunta se torna profundamente pessoal. O que poderia acontecer em sua vida se você rezasse apenas 1/3 por dia, da maneira que Padre Pio ensinou? Que tempestades poderiam se acalmar? Que feridas poderiam cicatrizar? Que paz poderia finalmente se enraizar em seu coração? Porque, como Padre Pio prometeu, 1/3 rezado com amor é mais poderoso do que 1000 rezados às pressas. Porque o método de Padre Pio faz uma diferença tão dramática? Porque a mesma sequência de contas, rezada de uma maneira diferente, de repente irradia tanto poder? A resposta,
disse Padre Pio, reside não na resposta do céu, mas na prontidão do coração humano para recebê-la. A oração, explicou ele, é como uma corrente divina que flui incessantemente de Deus em direção ao mundo. A graça está sempre jorrando, incessante, abundante, transbordante. Mas, na maioria das vezes, nossos corações estão muito distraídos, muito apressados ou muito fechados para recebê-la. O terço, rezado como Padre Pio ensinou, alarga esse canal, abrindo a alma plenamente ao fluxo vivificador do céu. Ele comparou isso a uma mangueira de jardim. Quando a mangueira está dobrada ou emaranhada, a água goteja fracamente, mesmo que a pressão seja forte. O problema não está na fonte, está na obstrução. Da mesma forma, quando rezamos mecanicamente, sem entusiasmo ou sem fé, a graça fica restrita. As palavras estão lá, mas a vida está faltando. O poder está esperando, mas a conexão é fraca. No entanto, quando o terço é rezado com total engajamento do coração, meditação profunda nos mistérios, ritmo calmo, preparação espiritual e intenção clara, esse conduto se expande ao máximo. A graça flui desimpedida. Não é que Deus de repente se torne mais generoso, é que a alma humana se torna mais aberta, mais receptiva, mais capaz de absorver o que ele sempre quis dar. Este é o paradoxo divino. O poder do céu não muda, nossa capacidade de recebê-lo sim. A percepção de Padre Pio sobre essa dinâmica não era teórica, vinha da experiência espiritual direta. Ele viveu em constante batalha com as forças das trevas, mas nunca vacilou na paz. Quando perguntavam como ele suportava tanto sofrimento, ele levantava seu terço e dizia suavemente: com isto, eu nunca estou sozinho. Para ele, o terço não era uma coleção de palavras, era uma ponte viva entre sua alma e o coração de Maria, e através dela, o coração de Cristo. Quando você reza o terço dessa maneira, você começa a notar mudanças sutis, mas profundas. As mesmas orações que antes pareciam repetitivas, agora parecem vivas, cheias de calor e presença. Os mesmos mistérios que antes pareciam distantes, agora falam diretamente à sua vida. As tentações enfraquecem, a ansiedade diminui. A graça começa a se mover silenciosamente sob a superfície, como um rio restaurando tudo o que toca. Padre Pio frequentemente lembrava seus filhos espirituais: quando você reza com amor, o céu se inclina para ouvir. Nessa frase simples, reside o segredo de por que seu método funciona. Não é sobre as palavras, é sobre o amor que as transforma em luz. Então pergunte-se: o que poderia acontecer se você tomasse a decisão, a partir de hoje, de rezar não apenas mais, mas melhor? Não com pressa, mas com o coração. Não com distração, mas com atenção. Não com medo, mas com a confiança de que sua mãe no céu o ouve. Porque quando você faz isso, algo começa a mudar. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você. O barulho se aquieta, o fardo se alivia, e seu coração começa a se alinhar com o ritmo da graça divina. É por isso que o método de Padre Pio funciona. Ele ensina você não apenas como falar com o céu, mas como ouvir. Agora percorremos juntos a profunda sabedoria de Padre Pio sobre o terço, descobrindo os erros que enfraquecem seu poder e o método sagrado que libera sua graça plena. Tudo o que você ouviu leva a uma única verdade. Como você reza muda tudo. Vamos parar e refletir. O terço rezado incorretamente, apressado, distraído, mecânico, é como a chuva caindo em solo endurecido. As palavras tocam a superfície da alma, mas nunca penetram. Satisfaz a rotina, talvez até o dever, mas deixa o coração intocado. Sua graça, embora real, escoa antes que possa criar raízes. Mas o terço rezado como Padre Pio ensinou, com o engajamento do coração, meditação nos mistérios, ritmo reverente, preparação espiritual e intenção clara, torna-se um canal vivo de graça. Não é mais apenas uma devoção, é comunhão.
É como a chuva que embebe profundamente o solo, revivendo o que antes parecia estéril. Este é o terço que transforma não apenas circunstâncias, mas almas. E agora, você está em uma encruzilhada. Dois caminhos se estendem diante de você. Um é familiar, a maneira como você pode ter rezado por anos, segura, confortável, mas limitada. O outro é o caminho que Padre Pio revelou, um que pede sua atenção plena, seu coração, sua vulnerabilidade. Requer mais de você, mas oferece infinitamente mais em troca. Imagine-se um ano a partir de hoje. 365 dias se passaram. Você rezou um terço todos os dias, não mecanicamente, mas com presença, amor e fé. Imagine como sua vida poderia ser então. A paz que antes parecia inatingível, agora preenche sua casa. Os fardos que antes esmagavam seu espírito parecem mais leves. As pessoas pelas quais você orou começam a curar de maneiras que só o céu poderia arranjar. Esse é o milagre silencioso da graça se desdobrando, não em explosões de glória, mas em fidelidade constante e diária. Padre Pio frequentemente dizia: o terço é simples o suficiente para uma criança rezar, mas poderoso o suficiente para santificar um santo. Você não precisa de eloquência ou treinamento teológico. Você só precisa de disposição, a decisão de rezar diferente, de rezar melhor. Então, hoje, eu o convido a aceitar o desafio de 21 dias de Padre Pio. Pelas próximas 3 semanas, comprometa-se a rezar apenas um terço por dia, mas reze-o da maneira correta. Siga os 5 princípios. Não se apresse, não divague. Dê permissão ao seu coração para estar presente. Por que 21 dias? Porque os mestres espirituais há muito sabem que leva cerca de 3 semanas para formar um novo hábito, um novo ritmo para a alma. Nesses 21 dias, você não estará apenas adicionando oração, você estará reformulando sua vida interior. Se você já reza vários terços diariamente, foque não na quantidade, mas na qualidade, pois como Padre Pio assegurou, um terço rezado com o coração é mais poderoso do que 30 rezados às pressas. Se você aceitar este convite, se você estiver pronto para descobrir o que pode acontecer quando você reza o terço como Padre Pio ensinou, então escreva nos comentários: aceito o desafio de Padre Pio. Seu ato público de fé fortalecerá sua própria resolução e inspirará outros a também iniciar sua jornada. Lembre-se, este desafio não é sobre realizar outra devoção. É sobre abrir sua vida à torrente de graça que o céu anseia dar pelas mãos de Maria. O terço, rezado corretamente, não apenas a honra, ele o transforma. Ele faz do seu coração uma morada para a paz de Deus. Que as próprias palavras de Padre Pio encerrem esta reflexão. O terço corretamente rezado não apenas muda circunstâncias, ele muda almas. E almas mudadas pela graça podem enfrentar qualquer circunstância com fé, esperança e amor. Que sua jornada com o terço, guiada pela sabedoria de Padre Pio, o leve a experimentar essa transformação. Que cada conta que você segura se torne um passo em direção ao céu. Que cada mistério que você contempla abra uma janela para o amor divino. E que cada oração que você sussurra floresça em uma rosa no jardim que você está cultivando para a Rainha do Céu. O poder oculto do terço espera por você. A hora de começar é agora.